Temos também gráficos. Primeiro vamos ver do financeiro. Aqui é o comparativo de contas a pagar e contas a receber. Então ele vai tudo que você todas as entradas e saídas, né, no caso pagamentos de conta, recebimentos, tudo é comparado nessa parte. Tem, inclusive, primeiramente mostrar aqui que tem também relatórios de comparativo. Aqui não vamos ter muita coisa para mostrar porque não tinha lançamentos de contas a pagar. Então aqui os parâmetros são a data de vencimento, né, no caso início e fim, é o período fechado, a situação que pode ser pendente, quitado ou atrasado. Vamos aqui em quitado e vamos tentar imprimir. Então aqui no relatório a gente tem na primeira coluna a somatória de contas a pagar, a de contas a receber, né, em seguida, e por último o vencimento, que mostra a data de quando a data desse vencimento. Então, o que acontece? Um exemplo aqui, no primeiro caso, no dia 6/1, nós tivemos R$150 de contas a receber. Contas a pagar aqui não tinha nada. Então ele vai comparar dia a dia o que foi recebido e o que foi pago para comparar os dois casos. A gente até lá embaixo a gente não vai ter praticamente nada de contas a pagar. Bom, só no final aqui, né, que foi os lançamentos, inclusive aqui até o pagamento de salário que a gente tinha visto anteriormente. E aqui no final ele mostra a somatória de tudo. E aqui a gente tem para gerar gráfico. Os parâmetros são a situação, pendente, quitado ou atrasado. Esse combo box de ano, ele vem carregado desde quando você começou a utilizar o sistema até o ano atual. Aqui a gente tem 2016 e 2015. Mês inicial. Então, dentro do ano selecionado, o mês que você quer puxar. Por exemplo, janeiro de 2016 até dezembro de 2016. Então, eu puxaria o ano inteiro. Ou a gente pode ignorar todos esses parâmetros acima e marcar aqui, ó, ignorar critérios acima e gerar gráfico conforme a movimentação dos últimos anos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar todos esses parâmetros e vai gerar com tudo. Ele vai pegar todos os lançamentos que tem no sistema desde quando iniciou a utilização. Então a gente vem aqui a gerar. Então a gente vê um gráfico aqui, né? O que esse gráfico quer dizer? Ele sempre joga um ano a menos e um ano a mais, né, na área dele. A gente vê que lançamento só tem de 2015 a 2016. Na esquerda, a gente tem os valores. Isso é o valor máximo. O valor máximo, por exemplo, aqui significa R$140 mil. Então, o que é o valor máximo? Ele somou tudo que foi recebido ou que foi pago. Né? Então, o gráfico é montado a área com o maior valor encontrado. E aqui, o que ele faz? Por exemplo, a gente está vendo aqui na legenda, ó, esse azul é contas a receber e o outro, né, esse roxo, contas a pagar. A gente vê que aqui a gente tem a comparação, ó, isso aqui do contas a receber, né, receber ou recebida, né, pode ser o que já entrou, o que está para ser recebido. A gente vê que a gente começou aqui no valor, né, está entre 40 e 60 mil e ele foi subindo. Né, ele foi sempre aumentando, então sempre teve mais, né, nunca para menos.
Se tivesse uma variação aqui nessa linha, por exemplo, ela começasse de baixo, subisse, descesse, então já daria para a gente ter uma ideia de que você está tendo perdas, né? Perdas assim em termos de recebimento. De repente, algum aluno parou, saiu das aulas, né? Então você não recebe mais daquele aluno. Então, no mês você recebeu valor X, no mês seguinte você recebeu menos do que aquilo. Então, essa linha ela pode variar. E aqui no Contas a Pagar é a mesma coisa. A gente vê que não teve quase lançamentos, né? De 2015 até 2016. Então, a linha está quase... não teve variação. Quando tiver um controle, né? Um controle certo, quando começa a utilizar, né, esses novos recursos, o sistema passa a fazer o cálculo certinho. Então, a gente vai ver esse gráfico com bastante variação. Outro gráfico, né, que tem aqui é na parte do faturamento. A gente vem aqui em venda, relatório de faturamento por formas de pagamento. Inicialmente a gente vai ver esse. Período, vou colocar de novo aqui do início do ano. Se a gente informar a forma de pagamento aqui, ele gera o gráfico somente com a forma de pagamento que a gente selecionar. Vamos deixar da forma que está. Aliás, essa parte primeiramente é relatório, né? É um relatório de faturamento por forma de pagamento. Então, vamos supor, eu vou colocar dinheiro aqui. Detalhado, né, para ele mostrar o resultado analítico da situação. Vamos clicar em imprimir. Então ele trouxe aqui, né, ó, tudo, a gente vê que só tem dinheiro aqui, ó, forma de pagamento, tudo que você recebeu em dinheiro, né? Então, explicando os campos aqui, ó, primeiro é a forma de pagamento, né, dinheiro. Isso aqui é a data, né, desse lançamento. Parcelas, se tivesse mais, fosse cartão de crédito ou cheque, poderia ter variação aqui no número de parcelas. O valor bruto, né? Então, é o que você recebeu do seu cliente. Taxa da operadora, isso aqui é para cartão, né? Como eu havia mostrado no outro vídeo de formas de pagamento, né? Em cartão de crédito e débito, a gente pode estar informando ali qual percentual que a operadora cobra em cima das transações. Então, essa coluna seria referente ao valor que é pago para a operadora em cima do valor bruto. Então, vamos supor, teve 10% da operadora, então teria aqui R$15, né, em cima desses 150. R$15 da operadora. E o valor líquido seria o valor bruto menos a taxa da operadora. Então, a gente teria aqui R$135. No caso aqui, a gente não tem, porque ainda não havia o recurso, né, no sistema, e ele não fazia o cálculo dessa forma. Então, a gente vai ver aqui que vai estar essa coluna sempre zerada, né, inicialmente. Vamos, por exemplo, puxar aqui por cartão de crédito. Então, a gente vê que mudou aqui para crédito, a forma de pagamento. E no final, a gente tem aqui a variação. Então, o que acontece? Ó, crédito, aqui é aquele campo lá do valor da operadora, né? O valor que é cobrado pela operadora de cartão. Vê aqui que a gente tem o bruto, que foi recebido do cliente, a parcela, ó, 6 parcelas, e o total que foi passado para a operadora. E a gente tem um valor final de 108. Então, 108 é o valor líquido. Esse é o valor real que você recebeu. Agora eu vou colocar aqui, ó, eu vou deixar em branco. Deixando em branco, ele vai ignorar a forma de pagamento, vai trazer todas. Ó, vê que a gente começou aqui por cheque, que a gente não tinha visto antes. Depois a gente passa para crédito, né, que é cartão de crédito. Olha quantos lançamentos que ele trouxe, né? Débito.
E por fim, dinheiro. E a gente tem aqui o totalizador, né? Que ele colocou no final. Total de taxa da operadora. E o valor líquido, né? Que seria o bruto menos a taxa da operadora. Agora vamos verificar o gráfico. Então ele tem lá, né? Por ano, né? O ano inicial. Mesma coisa que eu expliquei sobre no gráfico do financeiro, né? Lista desde quando você começou a utilizar o sistema, mês inicial e o mês final. Então é o mês inicial e o final dentro do ano selecionado. E também aquela opção de ignorar os parâmetros acima e gerar conforme os últimos anos. Então a gente clica aqui, vai em gerar. E a gente tem aqui o gráfico no formato de pizza, para você ter a ideia só de a gente bater o olho, a gente já vê o qual foi a forma mais utilizada, né, de pagamento. A gente vê aqui que o crédito, né, cartão de crédito, ele supera todas as outras. Depois vem débito, depois dinheiro, cheque. Isso aqui é conforme você recebe do cliente. O sistema registra a forma de pagamento que você está recebendo. E no final a gente tem esses dados visuais aí para facilitar, para você ter ideia do que você está recebendo, como está recebendo. De repente você vê aqui que tem uma forma que quase não aparece. Por exemplo, a gente está vendo que cheque quase não tem. A gente clicando no gráfico ele muda, né, a visualização para 3D. Né? Então a gente vê aqui que o cheque quase não tem. Amanhã ou depois você vai, olha esse gráfico e vê que o cheque praticamente nem existe. De repente, por aí você decide que, bom, essa forma de pagamento já não é mais viável, não vale a pena receber por isso aqui. Isso aí de acordo com as suas regras, né?